Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico de Umbanda Sagrada, mais uma vez para a gente colocar mais um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo para auxiliar vocês que fazem tratamento à distância, que têm dificuldade para interpretar ou para ler o Evangelho de papel, seguindo aquela proposta que nós temos de colocar todo o Evangelho, todos os capítulos do Evangelho aqui no canal, tá certo? Então a gente está no capítulo 12, amai os vossos inimigos, que a gente sabe que é uma das condutas mais difíceis, né, para nós, ainda seres atrasados desse planeta aqui, sermos magoados e depois temos que perdoar os nossos inimigos. Mas Jesus nos ensina, né, o porquê da necessidade, e a doutrina espírita também nos ensina o porquê dessa necessidade que nós temos de aprender a perdoar e de buscarmos um dia compreender e amarmos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. Tá certo? Então, para você que já sabe, né, como que funciona o esquema do Evangelho, você uma vez por semana aí no mesmo horário, né, tem que estar já disponível para fazer essa sintonia com a espiritualidade. Coloca a água na mesa, a sua jarrinha de água, o seu copinho, chama a família, se você faz o Evangelho em família, que é o ideal, ou se você faz sozinho, que não está sozinho também, porque no mínimo o teu mentor está junto contigo e as vibrações de Jesus também estarão aí, porque o próprio Cristo dizia, né, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei com eles, tá certo? Então já coloca aí a sua água e vamos nos preparar para que os próximos minutos a gente possa estar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, que é a verdadeira receita de felicidade para essa paz, para essa vida melhor que todos nós buscamos. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece, então? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso capítulo 12, fazendo a interpretação do capítulo Amai os vossos inimigos, com mais um dos ensinamentos de Jesus, em que ele diz assim: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E nós sabemos que todo esse capítulo 12, ele é uma orientação do Cristo, mostrando a necessidade que nós temos de não fazer inimizades, ou se alguém, né, de repente nos prejudicou, de nós termos o bom senso, de nós termos o conhecimento e a conduta de não revidar. Então nós vamos ver um pouquinho as recomendações de Jesus, né, nos ensinamentos dele do dia a dia, porque ele veio nos ensinar justamente como a gente buscar a felicidade, como a gente conseguir viver em paz, como nós minimizarmos esses sofrimentos e essas diferenças que existem no planeta, que a doutrina espírita nos ensina através da lei de ação e reação, de causa e efeito, e da lei da reencarnação, né, que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter que pagar, que o plantio é livre, que a colheita é obrigatória. Então, dentro de toda essa visão que nós temos da doutrina espírita, que a gente não vive apenas essa vida, a gente poderia achar muito estranho esse ensinamento do Cristo, para que a gente ame pessoas que nos prejudicam e que de repente fica por isso mesmo. Então nós temos que aprender que não é assim, por isso que a nossa visão é dentro da doutrina espírita, porque nós sabemos que a vida continua, que os relacionamentos, né, interpessoais das pessoas, sejam encarnados e desencarnados, continuam além desta vida aqui, e que muitas vezes, né, nós teremos que retornar passando pelas mesmas dificuldades que a gente fez as outras pessoas passarem. Então, se nós queremos nos livrar, né, de sofrimentos futuros, nós temos que buscar ter uma conduta melhor, mais fraterna, que é o que deve imperar no planeta em dias futuros. E que Jesus já vem ensinando há 2000 anos e a gente não aprendeu ainda, né? O exercício da fraternidade para que a gente consiga encontrar a verdadeira felicidade. Então vamos lá ver aqui um pedacinho do que o Jesus ensinava no seu dia a dia. E ele falando um pouquinho
da lei anterior a ele, né? Aprendeste que foi dito olho por olho e dente por dente, que eram assim as leis de Moisés. Naquela época, Moisés, que veio antes de Jesus, que recebeu o decálogo, né, os 10 mandamentos, ele colocou a lei divina, mas ele também fez uma lei mosaica, né, que é a lei dele, para que contivesse a personalidade mais embrutecida dos seres daquela época, né, daquela população. Então ele dizia, que Moisés dizia, que a gente tinha que pagar tudo olho por olho e dente por dente. Tipo assim, fez para mim, eu vou fazer para a pessoa na mesma proporção, da mesma forma ou até pior, né? Porque geralmente quando a gente tem raiva de alguém, tem ódio, faz um mal para você já imagina fazendo o dobro. É assim ainda a nossa personalidade. E nós temos que ver que toda vez que alguém faz o mal e a gente revida, nós também ficamos mal. Não é assim? Imagina você fazendo mal para alguém que te revidou, você se sente mal, sabe? Você vê que aquela situação ela não termina, que aquela situação muitas vezes pode piorar, e nós temos que dar um basta nisso. Então, vamos ver o que Jesus fala. Eu, porém, quando Jesus veio, ele modificou essa forma de olhar o inimigo. Ele nos ensinou a termos um outro tipo de conduta. E ele continua aqui, ó. Eu, porém, vos digo que se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra. Lembrando que Jesus fala tudo de forma figurada, nós vamos entender um pouquinho mais para frente aqui, tá? Que se alguém quiser tomar a vossa túnica, também lhe entregues o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000 passos. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. E aqui ele fala no final aqui, tomar emprestado, não é emprestado. Tá? Pedir emprestado. Ele fala aqui, dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então ele está falando de algumas situações que nos agridem, não é? São situações que nos deixam infelizes, tristes, que vão tirar o sossego da nossa vida, por assim dizer. São situações em que nós criamos inimizade, em que nós somos lesados de uma forma ou de outra, porque muitas vezes quando a gente começa a ouvir esse ensinamento de Jesus aqui, a gente já pensa em alguma luta física, algum roubo, algum assalto, não é? Então, se alguém for bater na face direita que apresente a outra, a gente já imagina uma briga física, por assim dizer, 2 pessoas, né, brigando. Se alguém quiser tomar a vossa túnica, lhe entregues o manto, a gente já imagina um assalto, não é? Como se fosse os nossos relacionamentos de inimizade fossem apenas esses, né? Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000, e aquele que vos pedir, não repilais, entregar tudo para ele. Então dá a impressão que Jesus está falando relacionado aos assaltos, que tem tanto hoje, não é? E quando a gente é assaltado, para dizer bem a verdade, a nossa conduta tem que ser essa mesma, não é assim? Imagina você assaltado revidando. Certeza que você vai morrer, né? Vai levar um tiro, que vai... Se você estiver sozinho, você pode perder a vida. Se você estiver em família, você pode, de repente, prejudicar toda a sua família com a sua conduta de rebeldia. Nós recebemos os ensinamentos da área da segurança da nossa vida, que quando a gente recebe um assalto, quando a gente é sequestrado, a gente não deve reagir. Né? Mas nesse caso aqui, Jesus está falando não apenas desse pensamento de assalto, de roubo, que deve ser a nossa conduta. E por que a gente tem essa conduta? Porque a gente não está podendo revidar, né? Se alguém assaltar a gente, se alguém pegar a gente e nos deixar contidos, né? A grande maioria que não quer morrer, não é? Que não quer prejudicar mais a sua situação ou da sua família que estiver junto ali, numa situação dessa que a gente está falando, de um assalto, de um roubo, seja o que for, a gente fica quietinho, né? Que é a grande maioria. Só os mais rebeldes é que vão tentar tomar uma atitude mais de desatino, muito mais por orgulho, e aí sim pode complicar a sua situação muito mais. Mas Jesus não fala nesse sentido apenas físico, de briga e de roubo, que é o que a gente já imagina logo de início. Que é tanto que a gente vê isso, que quando a gente olha essa recomendação de Jesus aqui, já aparece na sua mente roubo, sequestro, briga física. Mas não é só isso, porque existem situações na nossa vida, do dia a dia, em que
aparecem inimigos de várias formas. Desde as pequenas coisas, fazer uma fofoca a seu respeito, começar com maledicência, algum conhecido, alguém, não é? Isso também não é criar uma situação desagradável? Que alguém fala mal de você e você vai querer revidar, aquela pessoa se tornou um inimigo seu, vamos supor, na maledicência, não é? Então já começa por aí, nessa questão desses defeitos morais, né? Porque falar o mal, fazer fofoca, prejudicar as pessoas de todas as formas, sejam emocionalmente ou fisicamente, está errado. A gente cria inimigos, não é assim? Então, pessoas que falam mal da gente, falam maledicência, muitas vezes qual é a nossa atitude? Não é de revidar? De fazer a mesma coisa? Então é nesse sentido que Jesus vem falar que a nossa conduta ela tem que ser diferenciada daquela pessoa que prejudica. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. Então, vamos lá para frente. Então, a pessoa orgulhosa, quando a gente está falando e a gente tem aquele sentimento de orgulho, nós achamos que essas recomendações de Jesus vão parecer uma covardia. Nossa, mas eu vou ser muito covarde se eu deixar alguém me prejudicar, né? Alguém criar uma situação embaraçosa para mim, se tornar o meu inimigo e vier me prejudicar, seja de que maneira for, né? Moralmente, fisicamente, financeiramente, seja o que for, que são várias as situações que a gente pode viver na vida. Se eu deixar passar, eu vou ser um covarde. Essa ainda é a grande maioria da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, isso é o que a grande maioria pensa. Acha um absurdo esse ensinamento de Jesus. Aí a gente pergunta, então, para que você segue o ensinamento de Jesus, né? Então, para que vai na igreja? Porque se não for para seguir, tá errado, né? Então, por isso que a gente tem que raciocinar. Por isso que, principalmente, a doutrina espírita vai explicar para você, para que você não faça inimigos, para que esse inimigo não, né, crie situações embaraçosas vida após vida, através de processos obsessivos e tudo mais. Né? Então, por que o orgulhoso tem essa visão? De que, nossa, é uma covardia, se fizer comigo e eu não revidar, vão me chamar de covarde, eu mesmo vou me sentir uma criatura covarde. Porque a sua visão não ultrapassa o presente. O orgulhoso, ele pensa que só vive essa vida. Que as situações só acontecem aqui. E que eu preciso revidar, eu preciso pagar na mesma moeda, porque eu só tenho essa vida e está me prejudicando nessa vida. Falta aquela visão de vida que continua, de vidas anteriores, de vidas futuras, de resgates do passado, que é o que a doutrina espírita nos ensina de forma muito coerente, muito racional, muito lógica e comprovada, certo? Então nós estamos falando dentro da visão espírita para você que está ouvindo conseguir entender. E se você não consegue entender, precisa estudar a doutrina espírita. Você precisa começar a se perguntar quem você é, da onde você veio, para onde você vai, o que você faz aqui, o que é a lei da reencarnação, o que é a lei de causa e efeito, para que a gente consiga ter relacionamentos melhores e saber trabalhar com essas situações, principalmente de inimizade. Porque Jesus também dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Caminhas com ele aonde? Aqui na Terra, como encarnado. Porque depois de desencarnado, a morte não existe. O espírito está livre apenas do corpo, mas ele continua livre e lúcido. E os sentimentos que nós levamos para lá são os mesmos de quando nós temos aqui na matéria. Se eu odeio alguém, eu vou continuar odiando depois. Se eu tenho um perseguidor espiritual, um perseguidor aqui, vai continuar me perseguindo depois, com a vantagem de que ele está invisível. É quando entram as perturbações espirituais, as influenciações, os processos obsessivos graves. Então nós precisamos entender que essa não é uma vida única, que nós não vivemos somente esse presente para comer, beber, dormir e procriar, feito animais, que nós estamos no reino hominal, que nós precisamos raciocinar, que nós precisamos buscar o que é do nosso futuro, qual é a nossa missão aqui. Então nós precisamos tirar essa visão do presente, porque todo mundo que acha que só vive essa única vida se torna extremamente orgulhoso e egoísta. É quando prejudica o próximo, quando não pensa no próximo, que quando prejudicam a ele quer revidar de todas as formas, das piores maneiras possíveis, que não tem uma conduta fraterna, que só pensa em si.
Então nós temos que ter muito cuidado com isso, por quê? Porque tudo aquilo, a gente entra novamente no mandamento maior, não é? Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Então quando a gente olha o planeta Terra, a gente olha a humanidade, cada um está recebendo e está na situação que precisa estar porque cometeu alguma atitude contra o próximo e ele está sentindo na pele hoje aquelas dificuldades. E aí a gente fala, não, mas então aquela pessoa que está doente, que está na pobreza, que está na dificuldade, ela merece estar assim. Não é assim que funciona. Entra a lei de fraternidade, certo? Nós temos que ajudar todas as pessoas que estão nas suas dificuldades, porque para quem está melhor, o exercício da fraternidade, esse é o exercício, o ensinamento de Jesus. E que as situações, lembrando que as situações podem mudar. Se você não exercita o mandamento maior, que é fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, lá na frente, às vezes nessa encarnação mesmo, ou numa próxima encarnação, é você que vai estar na situação daquele que você não faz nada, que você critica ou que você acha que merece. Vocês entendem que é necessário o exercício da fraternidade? Nós iremos ter que resgatar todo o mal que nós fizemos? Iremos sim. Isso é da lei divina. A humana pode não funcionar, mas a divina não falha. Então nós iremos resgatar todas essas maldades que nós fizemos contra o próximo. Mas quando a gente já tem a lucidez, né, já temos o conhecimento do ensinamento de Jesus, nós sabemos que independente da situação que cada nosso irmão está passando e dos erros do passado que não nos compete saber porque a gente vem com esquecimento, então a partir do momento que eu vejo meu irmão em sofrimento, eu tenho obrigação de exercitar a fraternidade, de ajudar todas as pessoas que se encontram em dificuldade, né? Porque Jesus também ensina, né? Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retribuição. Certo? Então nós temos que aprender a mudar a nossa conduta. Que quando nós deixarmos passar muitas coisas, né, que fazem contra nós, quando você não revidar, como que o mal termina? Quando todo mundo começa a ter conduta do bem. Não é assim? Então, é como se fosse um vício, sabe, de conduta que nós temos. Por que existem pessoas que vendem drogas? Porque tem quem compra e quem fume. Por que existe a briga em família e na comunidade? Por que existem esses ódios recíprocos? Porque ambos ficam dando vazão, ficam regando esse sentimento, adubando esse sentimento de ódio e de raiva. Então é preciso que uma das partes compreenda a sua situação de estar muitas vezes recebendo aquele golpe, por assim dizer, seja emocional, seja físico, seja o que for, resgatando dívidas do passado e sendo resignado e tendo paciência e não revidando, porque senão a situação complica. Complica para você aqui na matéria e complica para o plano espiritual muito mais ainda. Então vamos continuar. Então o orgulhoso, muitas vezes, ele tem esse sentimento porque a visão dele é somente do presente, ele acha que vive só essa vida, então eu vou revidar. Ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Porque precisa ser corajoso. Você precisa ser diferente. Você precisa mostrar que você interpreta a vida de forma diferente. Porque senão você vai ser igual à grande maioria de seres desse planeta que brigam, que criam inimizades. E pode ver. Começa pela sua família. Toda família tem alguns membros, alguma situação que criou inimizade, que não quer conversar com fulano, que não quer conversar com ciclano. E aí você fala, não, eu só perdoo se vier me pedir perdão. É que você não faz nada de diferente. Na verdade, a gente fala mal de outra pessoa, às vezes da nossa família, vamos falar da família, coisas pequenas, né? Do início, que a família é onde a gente tem o início das nossas dificuldades de relacionamento. Né? E depois vem as outras lá fora, mas sempre tem na família alguma dificuldade de relacionamento. E aí aconteceu alguma coisa que alguém te magoou, ou você magoou alguém ou tal, e a gente ouve o tempo todo assim, se vier me pedir perdão, isso quando você está disposto a perdoar, né? Porque quando não está disposto, você não aceita nem isso. Mas vamos supor que você já esteja disposto a perdoar, você não toma iniciativa. Você vê como que você é orgulhoso e egoísta? Se vier falar comigo, eu falo com a pessoa. E aí eu pergunto, você é diferente em quê, então, da outra? Se você não toma uma atitude diferente. Não é diferente, é igual. Para os mentores espirituais, para Deus, para o próprio Cristo, que é o nosso, né, mestre, o nosso professor planetário,
Você é a mesma pessoa, tem a mesma atitude que a outra. Ah, mas foi a outra que me prejudicou. Mas você não sabe o ensinamento de Jesus qual é? Que tem que perdoar 70 vezes 7 vezes o infinito? Então, às vezes a outra pessoa até nem conhece o ensinamento de Jesus, não tem religião, não frequenta uma igreja, não frequenta uma casa espírita, por exemplo, que nós estamos falando principalmente para os espíritas e para as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, que querem mudar a sua conduta. Então, o espírita que já conhece, né, o verdadeiro sentido da vida, que já conhece a sua jornada evolutiva, a sua jornada cósmica e espiritual, ele é que tem que tomar a iniciativa para buscar o perdão, para buscar o relacionamento bom com a outra pessoa. Não ficar esperando. Ah, isso é orgulho. Né? Isso quando não quer revidar, né? Aí é mais orgulhoso ainda. Então, você ainda não está aprendendo o que é doutrina espírita e como que deve ser o seu comportamento. Porque a gente precisa ter coragem realmente para suportar, né, as dificuldades do dia a dia. E suportar, a gente começa a suportar até o colega de trabalho, as pessoas difíceis da nossa família. Você entende que a nossa vida é de relacionamento e nem sempre os relacionamentos são bons? A gente sempre tem aquela pessoa que a gente tem que calar para deixar o outro falar, que a gente tem que ter tolerância, paciência, porque se a gente for evitar todas as situações que nos magoam, ou todas as situações que nós achamos que nos contrariam, a gente passa o dia inteiro brigando. Não é? A gente passa a nossa vida criando inimigos. Repara a sua vida aí. Que cada vez que você paga na mesma moeda, né, se for para seguir o ensinamento de Moisés, né, olho por olho, dente por dente, quantos inimigos você já criou na sua vida? E não poderia ter sido diferente? Não é melhor a gente ter um bom relacionamento? Quantas vezes a gente cala, a gente deixa passar, a gente faz de conta que não ouviu, para manter uma situação mais agradável para a nossa vida, até para manter a nossa saúde física, mental, espiritual. Porque quando a gente está brigado com alguém, quando a gente fica magoado, a gente fica mal também. A gente fica doente, não dorme, não para de pensar, tem dor de estômago, sabe? O coração acelera, fica aquele sentimento de raiva. Você não consegue muitas vezes nem focar na sua vida. Já viu que quando você tem raiva de alguém, então deixa passar. É por isso que a gente tem que estudar a nossa jornada, quem somos nós. O porquê que Jesus veio ensinar isso, que não foi de brincadeira, não. Ele veio ensinar a receita da felicidade. A gente não quer ter felicidade porque a gente não quer seguir a receita certinho. A gente quer inventar, sabe, de pôr outros ingredientes por conta própria na receita de felicidade de Jesus. De acordo com a nossa conveniência. Porque aí entra o que? Os nossos defeitos, entra o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então o orgulhoso, né, não compreende que tem mais coragem de suportar um insulto do que em se vingar. Porque se você ainda não tem essa índole e resolve se vingar por orgulho, porque os outros vão pensar e tudo mais, a sua vida vira um inferno. Começa aqui, ó, o inferno que você não tem sossego. Porque às vezes você faz o mal ali na hora sem pensar, não é às vezes até nem da sua índole, depois você se arrepende amargamente. E aí já foi, já fez, e aí a consciência te cobra e você fica mal. Então a lei civil de Moisés era olho por olho e dente por dente. Estava em harmonia com a época, porque naquela época os seres eram muito ainda agressivos, muito animalizados. É só ver a nossa história, né? Estuda um pouquinho de história, vamos ver a respeito, né, do progresso da civilização. Na época de Moisés, né, era muito complicada. A situação a população, mal estava saindo da animalidade. Era, por assim dizer, as primeiras reencarnações desde o reino humano e do reino que já estava começando a raciocinar. Porque de tempos em tempos, né, nós aprendemos na doutrina espírita, os assessores do Cristo, que vigiam o nosso progresso espiritual, enviam entidades de luz trazendo novos ensinamentos para nós. Até então, antes de Moisés, vieram vários profetas. Na humanidade sempre teve seres mais evoluídos que aquela comunidade que habitava ali. Porque é assim que a gente faz o progresso, né? Seres mais evoluídos precisam estar junto dos mais inferiores para dar, né, um suporte, a trazer informações para que aquela população mais inferior, aquele grupo de habitantes mais inferiorizado, né, por assim dizer, mais ignorante nas leis da vida, consigam melhorar seu comportamento. Então, de tempos em tempos.
O maior que foi, os 3 maiores momentos que teve no nosso planeta, quando a gente atingiu um grau intelectual suficiente já para compreender novas regras e novas normas, né, de conduta, então veio Moisés, que a gente tem um evangelho aqui sobre ele, está lá no comecinho, capítulo 1, vocês busquem lá para aprender. Veio Moisés, que agregou aquela comunidade, aquela população, dizendo que havia um único Deus e que haviam regras para serem seguidas. Regras para manter a harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas, certo? Depois de Moisés, mas Moisés, ele acabou meio que colocando algumas regras pessoais dele, né? Por isso que chama lei mosaica. Tem a lei divina, que foi trazida pelo Criador, mas Moisés precisou meio que adaptar, porque aquela população, né, era uma população ainda agressiva, meio animalizada, então ele precisou colocar algumas regras, né? Tipo assim, não roubarás, mas se você roubar, corta a mão. Não é assim? Não cometerás adultério, mas se você cometer, vai ser apedrejado até a morte, no caso das mulheres, né? Como sempre, que mulher, né? Desde aquela época, como até hoje já nem tanto, mas mesmo assim, enfrentamos dificuldades e preconceitos ainda. E também, né? Aí veio Jesus. Aí Moisés colocou, e também já estava ficando muito perigoso, porque as pessoas estavam pagando tudo na mesma moeda, né? E quando todo mundo resolve pagar na mesma moeda, olho por olho, dentro por dentro, vira um caos, porque todo mundo se mata, por assim dizer. Aí passaram-se alguns milhares de anos, Jesus falou, não, agora está na hora de eu ir, né? A espiritualidade, né, falou, não, vamos organizar melhor essa população, vamos levar uma nova mensagem para eles, que é a mensagem do amor. Aí veio, né, o nosso mestre, aquele que dirige o planeta, que é o responsável pela evolução de todos os seres que estão encarnados, veio Jesus, que causou um impacto tão grande na humanidade que mudou o calendário. Então, nós sabemos todos, vocês podem até não conhecer a vida de Jesus, mas todo mundo corre atrás de Jesus com um negócio azeda na sua vida, né? Vai atrás de uma igreja, vai atrás do centro espírita, vai atrás do que for, é Jesus para lá, Jesus para cá, né? Mesmo que você não siga os ensinamentos dele, que nunca tenha aberto o evangelho dele, mas nós sabemos que ele é o mestre do nosso planeta, que as lições dele são verdadeiras. Por isso que a gente busca ele nos momentos de dificuldade, que não deveria ser assim, né? Só nos momentos de dificuldade. A gente deveria ter esse evangelho como um manual de conduta para encontrarmos a verdadeira felicidade desse planeta, que é o exercício da fraternidade. Não tem outra conduta que nós possamos ter para que a gente tenha uma vida melhor. Então veio Jesus e ele realmente colocou para nós que o ensinamento é do amor, é do perdão, é da fraternidade, para que realmente exista a verdadeira harmonia. Que quando as pessoas boas souberem, sabe, deixar passar as situações, serem mais humildes, serem mais fraternas, aqueles que fazem o mal vão mudando a sua conduta. Você entende que quando você não dá guarida para o revide, que a outra situação muda? Sabe aquela história antiga dos nossos avós? Quando um não quer, dois não briga? É assim que funciona, é simples de pensar e de raciocinar. Então você deixa passar certas coisas dentro do conhecimento da doutrina espírita que a gente tem, que nós também estamos recebendo determinadas situações que nos agridem, que nos prejudicam por merecimento, porque nós em outras situações fizemos a mesma coisa. Aí entra a lei de ação e reação de causa e efeito, que a doutrina espírita nos ensina muito bem. Então eu não tenho muitas vezes o direito, muitas vezes não, nem nunca, né? Eu tenho o direito de revidar um mal de que uma pessoa faz para mim, porque se eu for ver o meu histórico, eu fiz coisa igualzinha, até pior. Por isso que tem que estudar a doutrina espírita, e a gente sempre para aqui no meio do evangelho, né? Para que há a necessidade de estudo para saber o porquê das dificuldades da nossa vida, porque todo mundo aí tem dificuldade. Não tem um. Ah, mas eu não tenho não. Se houver alguém falando isso daí, a gente vai falar que é nesse momento que você está assistindo aqui que você não tem, mas nada como o tempo, né? O tempo vai passar, as dificuldades virão, porque virão para todos. Porque todos nós temos dívidas, sabe, para pagar lá no passado e que mais cedo ou mais tarde elas vão aparecer na nossa vida. A dívida será cobrada. E aí nós temos que decidir qual o tipo de conduta que nós vamos ter. Se nós vamos pagar essa dívida, né, com compreensão, com fraternidade, com resignação, com paciência, ou se nós vamos nos revoltar e fazermos mais dívidas ainda. Plantarmos hoje para colhermos mais sofrimento no futuro.
Então é por isso que a gente tem que aprender a doutrina espírita, e a gente convida vocês, mais uma vez, para participarem da Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, às 17h45, onde a gente vai poder se aprofundar dentro da doutrina espírita, né? Saber e aprender que a morte não existe, que a vida continua infinitamente, que nós retornaremos em novos corpos, reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para podermos estarmos envolvidos com os relacionamentos que ficaram mal resolvidos em vidas passadas, para resgatar nossas dívidas, para transformar o planeta Terra num lugar melhor para se viver, exercitando a fraternidade, que é o único objetivo de todos os seres, né? Amarem-se uns aos outros, que é o ensinamento de Jesus. Então a lei civil de Moisés estava em harmonia com a época. Ele visava a disciplina e também de conter a violência. Dava ao ofendido o direito de tirar desforra na proporção da ofensa recebida. Vocês entendem que essa lei não tem como ela ter continuidades? Você imagina que todo mundo vai tirar desforra na proporção da ofensa recebida. Já imagina se isso é algo assim banal. Que é, né? Que se a gente for ver bem o nosso comportamento aqui nesse planeta, ainda é. A grande maioria ainda quer revidar. É a minoria que perdoa, né? É a minoria que compreende a situação. E é por isso que o nosso planeta é esse caos. Por isso que a nossa vida individual dentro da nossa casa é um caos. A gente não tem sossego, a gente não tem paz. Porque a gente quer revidar. A gente quer ir para a desforra. E isso está errado. Por quê? Porque fica as duas situações totalmente desarmoniosas. Você não tem paz, não tem sossego, sua vida vira um inferno. Não é assim? Imagine que, vamos supor, que alguém assassina alguém da casa, que você morre num assalto, e depois você, como ser revoltado, quer ir revidar aquilo lá, e arma uma situação, você coloca em risco a sua vida, em risco a vida da família. Você entende que a coisa vai vir uma guerra? E a gente tem guerras íntimas, guerras pessoais ali, de coisas pequenas na nossa família, as guerras começam pela nossa família e depois ela vai para todo o planeta, como está acontecendo agora. Então nós temos que raciocinar, somente a compreensão da verdadeira vida, da nossa jornada cósmica, da lei da reencarnação, de causa e efeito, da doutrina espírita, é que vai fazer com que a gente mude a nossa conduta. Nós precisamos raciocinar e entender o porquê desses sofrimentos que não acabam mais no planeta, desses relacionamentos de ódio, de mágoa, que é culpa de quem? Nossa! De você que não toma a iniciativa de parar com isso, que quer revidar, que quer pagar na mesma moeda. Então, se você tem religião, se você compreende o ensinamento de Jesus, e se você é espírita, é você que tem que tomar a atitude de melhorar o seu comportamento. É assim que funciona. Não é esperar que o outro faça ou não, é você que tem que, jogar água no incêndio. Não é ficar jogando gasolina, jogando outro combustível lá, mais lenha na fogueira, como dizem por aí, para aquela situação de desarmonia e de inimizade aumentar. E isso começa com fofoca, começa com maledicência, começa com aqueles maus conselhos, se fosse eu, né? Se fosse você, quando for com você, você faz. Agora, não dá conselho errado para outra pessoa, que se fosse eu faria assim. Porque é muito sério você envolver outras pessoas com conselhos errados, principalmente se vai tomar atitude de revide, atitudes perigosas, atitudes, que alguém fez mal e a outra pessoa vai fazer também e você dá o conselho. Tá? Isso daí é você muitas vezes prejudicar a vida de uma outra pessoa. Você imagina você falar, se fosse eu fazer tal coisa, e a outra pessoa vai lá e faz e mata e tudo mais, mas não é, aí vai presa e não foi com você, né? É só se fosse eu. Se você acha que com você é assim, faz quando for você. Mas esse negócio de ficar fazendo fofoca, de ficar dando conselho para a pessoa fazer a maldade, é muito sério. Você está trazendo para a sua vida resgates kármicos muito perigosos para o futuro. Tá certo? Então vamos estudar a doutrina espírita. Jesus ensinava diferente, a generosidade, Ele ensinava a tolerância e a paciência, que é isso que vai encerrar o sofrimento, principalmente daquele que recebeu. Porque aquele que fez a maldade, né, que se tornou seu inimigo, que realmente cometeu algo que te magoou, que é dele está guardado. A lei de ação e reação
mais cedo ou mais tarde vai pegar ele na jornada dele, seja nessa vida ou em outra. Ele vai sofrer exatamente aquilo que ele fez. Agora, se você revidar, aí você também de novo está colocando para a sua vida futura mais sofrimento. Você entende que por isso que a gente tem que ter tolerância e paciência e compreensão do porquê que nós sofremos? Que Deus não deixa as coisas acontecer se não tiver uma causa. Todo sofrimento nosso, seja ele qual for, de doença, financeiro, inimizade, seja o que for, tem uma causa. Tem um porquê anterior para ter esse acontecimento agora do efeito. Então nós precisamos entender, nós precisamos estudar, nós precisamos saber o que acontece conosco. Porque nós temos que exercitar tolerância e paciência, porque nós não podemos ficar nesse vai e vem, nesse brigueiro, nessa tomada de decisões igual uma e prejudica também a ele e vira um inferno. E aí envolve mais pessoas. E você não tem paz, você não tem felicidade. Porque quando a gente é mais tolerante, mais paciente, deixa as coisas passar, né? A gente vive feliz. A gente dá sequência à nossa vida. A gente tem fé em dias melhores. A gente conhece a nossa jornada e sabe por que as coisas acontecem. Vocês entendem que a gente precisa conhecer quem somos, para onde vamos, o que acontece na nossa vida? Jesus ensinava o perdão, porque quando você perdoa, não tem coisa melhor, você tira um peso. Quem aí que está assistindo esse vídeo sabe que tem algo no coração que não consegue perdoar? Você sabe que o seu coração tem até peso de pedra, né? Dói, parece que você vai infartar. A sua cabeça não para de ficar em contato mental com aquele outro ser que você não perdoa. A gente precisa perdoar e também se perdoar. Você entende? Né? Porque a gente merece paz. Outro dia eu li uma frase que já é o início do perdão, que eu acho muito interessante. Ela não é 100% correta, mas para quem não consegue ainda perdoar por boa vontade, por assim dizer, né? Ela já é o início. Porque tudo tem que ter um início, né? Muitas vezes na nossa mudança de comportamento. Eu vi uma frase que eu não sei aonde que eu vi, acho que foi na internet, alguma coisa assim, mas eu achei muito interessante. Perdoe. Não porque o outro mereça perdão, mas porque você merece paz. Você entende? É óbvio que o outro merece perdão, mas se você ainda não consegue entender dessa forma que o outro merece perdão, então perdoa porque você merece paz. Sabe? E quando a gente perdoa, a gente entra em paz. Depois, lá na frente, mais aos pouquinhos, a gente vai entendendo por que o outro merece perdão, porque aí entra, né, o exercício da fraternidade, da piedade, da compreensão da vida. Mas, às vezes, a gente ainda não consegue. Então, a gente coloca essa frase assim, ó, eu vou perdoar não porque ele mereça perdão, que não é o correto, mas vamos supor, mas porque eu mereço paz. E aí, sim, já é um passo para você começar a reorganizar a sua vida e deixar essa doença da mágoa, do ódio, deixar para lá. Não te afetar mais. Acabar com a sua vida, com a sua personalidade, com a sua saúde, porque a gente que não perdoa, que vive com essa questão de ficar azedo, mal-humorado, tá sempre em depressão, né, em contato mental, passando mal. A falta de perdão e essa questão de você ter aquela mágoa dentro de você faz muito mal. Faz muito mal pra gente que recebe, que não consegue perdoar. Vai fazer mais mal pro outro. Dá a impressão que às vezes quando faz o mal, que ele não vai, né? Ele não tá nem aí, me prejudicou. Mas é só dar tempo ao tempo. Por isso que a gente tem que aprender a ter paciência. Não tem coisa mais maravilhosa na nossa vida do que observar o tempo passar. E observar as coisas acontecerem. Com quem fez o bem, com quem fez o mal. E ali você enxerga a justiça divina acontecendo. Porque a justiça divina não é assim. No estalar de dedo, não. Ela leva tempo. Porque é preciso amadurecer todas as situações, até aquela pessoa que fez o mal. Ela precisa passar por reflexões, ela precisa passar por situações, ela precisa resgatar. Não tem coisa melhor na vida do que a gente ser paciente e observar as coisas acontecerem à nossa volta. E você vê que a justiça divina não falha. Não que a gente queira, que a gente sinta prazer em ver, né? As pessoas que nos prejudicaram, que prejudicaram outras, trazerem de volta, ter que plantar, ter que colher, né, aquilo que elas plantaram, mas porque faz parte da lei divina. E é isso que é a beleza da vida de você ver. É óbvio que aquele ser que fez o mal, um dia ele vai ser bom, que é essa a nossa destinação. A destinação de nós, né, filhos do Criador de Deus, temos a centelha divina, o amor dentro de nós.
O nosso objetivo, a nossa destinação é sermos bons. A pessoa faz a coisa errada porque naquele momento ela acha que está certa. Quantas coisas erradas você já não fez na vida? Pensa aí você, porque ninguém tem moral para tirar pedra em ninguém, né? Que você achou que estava certo, naquele momento era do jeito que você compreendia. Então a pessoa que te fez algum mal, ele também achava que naquele momento era o que ele deveria fazer. Ele estava naquele estágio de compreensão. Você entende como que é? Que cada um está num nível de compreensão que nós não podemos exigir que as pessoas compreendam a vida da nossa forma. Então é isso que nós temos que entender. Aquele ser que hoje nós consideramos um inimigo, que fez um mal, ele vai ser bom um dia. Porque é isso que impera no universo, somente o amor. A bondade. Os seres foram criados para serem bons, para serem, né, a sua imagem e semelhança do Pai. E o Pai é todo amor, toda bondade, toda justiça. Nós seremos. Já temos aqui dentro, mas é o orgulho, o egoísmo, a gente achar que tudo tem que ser do nosso jeito, que não deixa, né, nós sermos felizes. Vocês entendem isso? Que nós precisamos raciocinar e refletir sobre isso? Então aquele ser que hoje é seu inimigo, que te fez um mal, ele será uma pessoa boa. Assim como você acha que está melhorzinho hoje, não é? Mas faz muita maldade ainda, né? Ainda tem aquela questão de fazer fofoca, de fazer maledicência, de desejar o mal para alguém que você não gosta, de criticar. Tem ou não tem? A partir do momento que você faz qualquer coisa que seja antifraterna, você está descumprindo o mandamento de fazer ao próximo o que gostaria que me fizesse. É assim que funciona. Então, pessoas fazem coisas maiores, mas a partir do momento que você faz as menores, a atitude é a mesma. Prejudicar alguém em maior ou menor grau é a atitude que é a mesma, não é a intensidade que está a diferença. Tá certo? Então, Jesus ensinava o perdão. Então, o significado de apresentar a outra face, gente, não é deixar o campo livre aos maus. Ah, eu apresentar a outra face, não é porque alguém bateu em você na sua casa, né? Briga com a irmã, tá, dá um tabefe aqui, aí você faz assim, então pode bater aqui. Não é assim que funciona, ao pé da letra. Na verdade, na questão de comunidade, nós estamos falando de relacionamento com os seres à nossa volta, né? Na nossa casa, na comunidade, não é deixar livre o campo aos maus. Ah, então, já que é para bater na outra face, deixar tudo acontecer, então não precisa ter, né? Não precisa ter cadeia, não precisa ter regra, não precisa ter lei, não, não é assim, tá? Não é estender o pescoço ao assassino também. Ele aparece ali, do nada você fala, não, pode me matar. Porque tudo tem que ter bom senso. Você entende? Olha, é óbvio que a preservação da vida, né, manter as coisas organizadas, há uma necessidade. Mas ele vai falar muitas vezes das situações que fogem do nosso controle. Porque existem situações que, não é? Você não imagina que de repente um filho seu, né, pode se envolver com droga, pode resolver sair de casa, um parente seu pode te prejudicar, um sócio seu pode passar a perna, sabe? Coisas que você não estava programando, que acontecem na sua vida e que a gente tem que observar. Não é que a gente vai deixar todo o mal acontecer, que a gente não vai educar os nossos filhos, que a gente não vai colocar as leis humanas que existem, né? Que não precisa mais de polícia, que não precisa mais... Não é assim, não. Precisa sim a gente ter, as leis são necessárias para conter justamente ainda aquelas personalidades mais agressivas, não é? Não é interditar a defesa, bater na outra face, né? Bate aqui e eu ofereço aqui. Não, em que você tem que colocar uma situação, né? Não é desse jeito, ao pé da letra, que tudo nós temos que interpretar os ensinamentos de Jesus de uma forma racional. Tá? Apresentar a outra face não é condenar a repressão do mal, que é aquilo que a gente já falou. Então vamos deixar, né, que o mal aconteça aí, porque eu tenho que perdoar, porque eu tenho que deixar as coisas acontecer, eu tenho que dar outra face, eu tenho que dar o meu manto, eu tenho que dar minha roupa, eu tenho que caminhar 5.000 passos com as pessoas. Não é dessa forma. Mas existem situações que vão acontecer na sua vida que você vai ter que ser resignado, que você vai ter que ter paciência, para que a situação não complique e não piore para você. Você entende que vão existir situações que vão fugir do seu controle e que você vai precisar refletir para ver se você não piora essa situação ou não? Você entende? Ah, porque se o ladrão entrar dentro da minha casa, uai, não existe lei? Se ele for preso, ele tem que ser preso e tudo mais. Ah, tem que ter essa lei? Claro que tem. Mas se acontecer que ele entrou na sua casa, não é? O que você vai fazer?
Ali, ele entra com uma arma. Você vai revidar? Você vai colocar em risco a sua vida? Você vai se deixar morrer, deixar a sua família sozinha por causa do seu orgulho, porque você vai entrar em briga corporal? Vocês entendem que existem situações, não é, por exemplo, um sócio te dá um golpe, você descobre que num outro dia você perdeu o seu dinheiro, certo? Numa sociedade, vamos colocar uma coisa que não seja de arma, né? Que não seja das brigas, que a gente já vai sempre direto para aquela situação lá de achar que é briga corporal. Numa sociedade, por exemplo, com o teu irmão, com um amigo que você prezava muito, que pode acontecer, que acontece aos milhares por aí, não é? Ele simplesmente te passa a perna, e aí de repente no dia seguinte você não tem dinheiro, te roubou. O que você vai fazer? Vai pegar uma arma e vai lá matar a pessoa? Além de estar pobre, ainda vai preso. Você entende como é que é? Aí deixa, ou então você pode morrer também e deixa a família na miséria, numa situação pior. Você entende que revidar só complica a nossa situação? Que a gente tem que aprender a buscar outras formas de viver a vida, mais resignados, e entender, o sócio passou a perna. Você vai buscar outros recursos, que seja de advogado, que seja de outras coisas, né? Mas não tomar iniciativas que causem da sua vida um caos. Mas vamos supor que eu procurei advogado, que aquilo não deu certo, não consegui recuperar e tudo mais. Aí entra a questão da resignação. Então você tem que passar por isso. Vocês entendem que não é você reprimir o mal e não buscar os recursos que existem dentro da nossa lei correta humana, não nas coisas erradas, né? Mas da nossa lei. Buscar os recursos necessários para tentar minimizar aquela situação que foi criada em cima de você, mas se não der certo, porque algumas delas não vão dar, aí sim você tem que se resignar, não desejar revidar, sabe? Deixar o tempo passar. É nesse sentido, não complicar mais a sua vida. Então, apresentar a outra face é condenar toda forma de vingança. Eu não querer me vingar pelo mal que eu recebi, porque aí eu me igualo à pessoa que fez o mal, vocês entendem? Eu me igualo. Eu não posso dizer que eu sou melhor, porque no momento de pressão da minha vida, no momento que eu passei pelo teste, eu vou lá e me vingo. Aí o que adianta você ir na igreja, você ir no centro espírita, você falar que entende os ensinamentos de Jesus, se na primeira oportunidade que você teve de provar se realmente, né, conhece os ensinamentos de Jesus, você foi lá e revoltou e foi para a vingança. Vocês entendem como que é que na vida nós vamos passar por muitos testes? E se vingar é a última situação que a gente deve fazer, porque a gente se iguala à pessoa que fez o mal para nós e complica muito mais a nossa situação, da nossa jornada evolutiva, tanto nessa vida como em vidas futuras, né? Apresentar a outra face é não pagar o mal com o mal. É não seguir aquela questão de pagar na mesma moeda. Falando novamente, você se iguala àquela pessoa, você não vai ser melhor do que ela. Você complica a sua vida. Complica muito mais a sua situação. E não só a sua, mas a da sua família, das pessoas à sua volta. É aceitar com humildade o que abater o seu orgulho. Porque são situações, são provas que a gente passa pela nossa vida, que vão testar até onde a gente aprendeu, né, o exercício de não revidar. O exercício da paciência, da tolerância, de resgatar as dívidas do passado, que nós novamente falamos, somente a doutrina espírita é capaz de explicar para você o porquê que você passa por situações dolorosas e situações que contrariam você no seu dia a dia. Então, aceitar com humildade o que abater o orgulho. O que leva alguém a retribuir uma ofensa com outra ofensa? É o orgulho. Falamos nele o tempo todo aqui. Eu preciso revidar, mas isso é orgulho. Isso é ser igual ao outro ser, é exaltação da personalidade. Eu tenho, que mostrar para mim e para os outros que eu não me conformo com essa situação, que eu sou bom, que eu sou até mais forte, que eu vou buscar uma vingança. E aí, para pensar, a sua vida vira um caos, sempre. E se você consegue se vingar e se sente paz, por isso me vinguei, e aquele ser desencarna, aí nós já vamos falar de novo da espiritualidade. Ele desencarna com ódio de você.
E você pensa que você se livrou, fala, mandei matar, vamos supor, né? Como acontece muito por aí. Aconteceu uma coisa, aí mandei matar aquela criatura lá, me livrei. Agora estou feliz da vida. Você não se livrou, não. O corpo, sim, você enterrou, morreu. O espírito está vivo. Com o mesmo ódio que tinha de você, sabendo o que você fez. Aí se torna um obsessor gravíssimo seu. Que lá na frente, muitas vezes, nessa mesma encarnação ou na próxima, você vai perceber os problemas que vão começar a acontecer na sua família, as influenciações espirituais. Por quê? Porque você tem um inimigo invisível, que você tinha na matéria e que agora ele está no plano espiritual, mas continua seu inimigo. Por quê? Por causa da exaltação da sua personalidade. Porque eu não posso deixar passar, porque o que os outros vão pensar de mim, o que os familiares vão pensar de mim, porque a família muitas vezes, né, você até não quer fazer a coisa errada, mas parece que a família que fica ali pressionando. Entende que a gente precisa raciocinar com relação ao nosso comportamento? Porque a maior glória da nossa vida, sabe, a maior paz que a gente adquire da nossa vida, que não tem preço, né, é ser ofendido do que ofender, como o Chico já dizia. Porque aquilo ali, sabe, eu não revido, eu não vou me sentir mal. A gente vai encarar aquela pessoa, como Jesus falava, como criança, perdoa porque não sabe o que faz. Quando você adquire um conhecimento maior da vida, da sua jornada da espiritualidade, de quem você é, de como que os seres se comportam, você se sente muito melhor em receber uma ofensa, você se engrandece, sabe? Vamos dizer aquele termo que o pessoal gosta de usar, que você se empodera, né? Que as pessoas gostam de falar hoje em dia, porque você não fez a mesma coisa. A pessoa te ofendeu e você olhou ela do alto. Não do alto que a gente fala na questão da arrogância, da prepotência, de diminuir a pessoa, mas porque você já está num nível de compreensão espiritual melhor, de comportamento melhor, em que aquela criatura que está te ofendendo ainda é um ser inferiorizado no conhecimento da vida, do comportamento, está plantando situações tristes para a vida dela, para colher no futuro. Então é muito melhor, a gente tem uma satisfação, porque fala que é a maior glória, né? Glória não é receber medalha, né? Mas assim, a sua satisfação é de você saber que você foi ofendido, mas você não ofendeu, né? É de suportar uma injustiça do que praticar alguma, porque você não vai ter paz, não. E aí o que é pior, vai ter que resgatar aquilo ali, sabe? Vai ficar muito mais complicado. Então é preferível suportar uma injustiça do que praticar alguma injustiça. De ser enganado do que ser o enganador. Você entende que são situações que vão acontecer na nossa vida que você vai ter que refletir? A gente volta para esse exemplo que a gente deu de um sócio, né? Que passou a perna em você e tal. Aquela criatura infeliz que precisou, né, te prejudicar para conseguir mais dinheiro, ele é o infeliz. Imagine se fosse você. Você gostaria de ter essa situação na sua mente, na sua vida, essa mancha no seu comportamento? Você pode até ter se quiser, como o outro teve livre-arbítrio, mas você se prepara porque vai retornar para você. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então por isso que a gente fala novamente, você está passando por alguma situação na sua vida hoje de dificuldade, você pode ter certeza que antes do que você está passando hoje, você foi aquele que fez. Você entende como que é? Aquele que fez e que chegou esse momento agora, é o momento de pagar a dívida. Então, vamos supor que ele sócio te passou a perna, vai chegar o momento dele lá na frente, nessa ou em outra, que ele vai estar numa situação muito difícil e dolorosa. Se você pudesse ver de fora da situação, você ia ver, não, ele está pagando aquilo que ele fez. Então, agora coloca-se você na situação atual da sua vida. A situação difícil que você está passando, as dificuldades que você está passando, foi porque você fez antes. E aí o tempo passou, a sua jornada, seja dessa de vidas passadas ou dessa aqui mesmo, tem que ter continuidade. Você plantou lá atrás a coisa errada e agora você tem que colher o que veio de situação difícil. Por isso, se você já aprendeu a lição, é melhor ser enganado do que ser um enganador, porque lá na frente você só está plantando coisas novas para colher. E você não quer ter uma vida em paz? Então, quando a gente quer ter uma vida em paz, a gente tem que ter paciência, a gente tem que exercitar a fraternidade, tem que ter tolerância e nunca revidar. É melhor ser arruinado do que arruinar os outros, que é o que a gente acabou de falar no caso de uma sociedade ou de qualquer outro exemplo que a gente poderia dar.
Você está resgatando dívidas do passado, porque está acontecendo isso com você, e o outro está plantando para o futuro. Ele está se preparando para passar por situações iguais ao que ele fez e até piores, porque dependendo, né, do plantio, a gente vai adubando cada vez mais coisa ruim, e aí lá na frente a situação piora. Então o comentário final de Kardec é o seguinte: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Então, fé na vida futura a gente adquire aonde? A fé raciocinada? Dentro do estudo da doutrina espírita, que faz com que a gente compreenda a nossa jornada evolutiva, a nossa jornada cósmica. A morte não existe, a vida verdadeira é a do plano espiritual, mas se nós cometemos erros na matéria, nós teremos que retornar quantas vezes for necessário para resgatar os erros que nós fizemos. Então a verdadeira vida é a vida do futuro. O que eu quero para o meu futuro? Nessa mesma encarnação e nas vidas futuras. Eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu tenho que fazer para merecer que jeito? Mudando a minha conduta. Sendo mais fraterno, não fazendo mal para as pessoas, e se alguém me fez o mal, entender que aquilo que eu estou passando, eu estou resgatando um mal que eu fiz anterior e que a pessoa que está me fazendo mal hoje, ela está plantando para receber no futuro. Certo? Então, por isso que fala aqui, somente a fé na vida futura, que nós vamos conseguir entender o porquê dessas situações que acontecem hoje e na justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus não falha. A pessoa vai fazer o mal, ela vai pagar. Se você fizer o mal, você vai pagar. Mais cedo ou mais tarde, se é que já não está pagando agora. Então, olha bem a sua vida. Eu não fiz nada por merecer isso que eu estou passando? Talvez não tenha feito agora, mas você fez no passado. Então, seja resignado, tenha mais fé, tenha mais paciência, estude, trabalhe no bem, sabe? Plante coisas boas para você colher somente coisas boas lá no futuro. E nós convidamos vocês para virem para a Escola de Estudos Espíritas todo sábado, 17h45. Compreender o verdadeiro sentido da vida. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço aqui, a lei da reencarnação, o que é desencarnação, o que é lei de causa e efeito, o que é mediunidade e tantos outros assuntos que nós precisamos nos conhecer, porque nós não podemos passar a vida feito animais, comendo, bebendo, dormindo e procriando. Nós somos hominais e temos um cérebro para questionar, para raciocinar, para encontrar as respostas para as nossas perguntas que muitas vezes nós achamos que não existe solução para os nossos problemas, e eles existem sim. Basta a gente querer buscar um estudo a mais e trabalhar no bem e praticar os ensinamentos de Jesus, que é o maior mestre do planeta, que novamente a gente fala, o Evangelho de Jesus é o maior manual de conduta moral da humanidade e é a receita de felicidade que nós queremos buscar para a nossa vida e para o nosso planeta. Tá certo? Então fica a nossa reflexão de hoje, né? Que Jesus nos abençoe, que todos nós possamos ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.